Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante diz assim: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O tema da palavra de hoje, queridos, não é o Pai Nosso. É o que a gente leu depois do Pai Nosso. O tema da palavra de hoje é o valor do perdão. Amém? Glória a Deus. O que o Espírito Santo de Deus tem falado para a sua igreja nesses últimos dias, nesses últimos 40 dias pelo menos. Quem já ouviu aquela música que está tocando demais, que ficou um mês tocando, a música da Juliane Souza, que chama A Jesus? Quem ouviu? A Andresa quase tentou cantar um pouco dela ali. Isso, muito bem, é essa música aí. É uma música que fala exatamente sobre perdão. Nós vamos entender, queridos, que o Evangelho de Cristo, ele é baseado em dois pilares: amor e perdão. Em vários lugares da palavra de Deus, eu vou citar alguns versículos aqui, vários. Tem dezenas de versículos falando sobre perdão. Tem dezenas de versículos falando que eu e você temos o dever, presta atenção nessa palavra, temos o dever de perdoar. Não é uma faculdade, não é uma escolha. O Senhor Jesus não disse: o dia que você sentir no seu coração, você perdoa. Não. Foi a única coisa que ele explicou e deixou bem explicado aqui no final da oração do Pai Nosso. Quem percebeu isso? É a única coisa que Jesus explicou. Sobre agradecer, sobre o reino de Deus, sobre o Senhor ser Pai, sobre todas as outras coisas descritas na oração do Pai Nosso, queridos. A única coisa que ele explicou e deixou bem explicado foi o perdão. Sabia disso? Foi o texto que a gente acabou de ler. Jesus fez questão de enfatizar o perdão, de falar para a igreja, de falar para nós hoje, que o perdão para Deus é inegociável. Fala para o irmão que está do seu lado aí, vamos voltar aos velhos tempos. Fala para o irmão que está do seu lado: o perdão para Deus é inegociável. Quero que você saia daqui entendendo isso, com isso na sua cabeça, querido. O perdão para Deus é algo tão importante, mas tão importante, que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, fez questão de explicar em vários momentos do seu ministério o que é perdão. Se ele explicou em vários momentos dos evangelhos, queridos, é porque é muito importante, sim ou não? Com certeza. E o perdão, queridos, ele afeta a nossa vida de um modo geral. Como cristãos, como homens de Deus. O perdão, queridos, ele é algo inegociável. Ele é um princípio bíblico que Deus não negocia. Amém? Se queremos o favor de Deus, se queremos a bênção de Deus, se queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, queridos, a primeira coisa que o cristão deve aprender a fazer, fala assim: perdoar. Amém?
É algo que o Espírito Santo tem falado para a igreja do Brasil, tem falado para a igreja de uma forma geral, querido. Essa música que saiu aí, já tem uns 40 dias, não sei quanto tempo que tem, é uma música que fala só de perdão, só de transformação. É a música mais tocada, por quê, queridos? Porque nos últimos dias, diz a palavra de Deus, a missão do diabo seria magoar os santos, magoar a igreja. Nós nunca tivemos uma igreja tão populosa, uma igreja com tanta gente na face da terra, e nunca tivemos também uma igreja com tantos desigrejados, sim ou não? É a primeira vez na história da igreja evangélica, da igreja cristã evangélica, que tem tanto desigrejado, que tem tanto crente ateu. Então, queridos, é algo que o Espírito Santo está falando para a sua igreja. Nós nunca vivemos em um momento onde a igreja esteve tão magoada, houve tantas guerras, tantos problemas de irmãos contra irmãos, de igreja contra igreja. E o Senhor Jesus já nos afirmou que o reino dividido ele não prospera. Algo que eu vi nesse sentido aconteceu no começo desse ano, algo que nunca tinha acontecido na igreja brasileira, e eu participei da reunião no começo do ano, em janeiro. Teve o Descende aqui no Brasil, quem lembra? Eu lembro. Eu não fui lá pessoalmente, eu fui na reunião aqui dos pastores, e vi lá o pessoal falando, os pastores falando, mas foi algo que aconteceu inter-igrejas, entre todas as igrejas do Brasil, algo que nunca tinha acontecido, um movimento de avivamento, algo entre todas as igrejas do Brasil, porque sempre que a igreja A fazia alguma coisa, a igreja B fazia algo contra. Eu cansei de ver em Goiânia, uma igreja marcar um evento cristão, evangélico, e a outra marcar no mesmo dia para destruir o evento da outra. Eu já vi isso acontecer muito. Esse evento do Descende foi o único em que as igrejas se juntaram num só propósito, num só objetivo, querido. Isso nunca tinha acontecido. Isso tudo é o Espírito Santo movendo os corações, querido, movendo para essa restauração, para essa transformação da igreja. Amém, queridos? Então nós temos que entender o valor do perdão que o Espírito está falando para a sua igreja, queridos. Nós temos que entender o valor do perdão para nós, enquanto igreja. Amém? Se queremos o favor de Deus, nós precisamos perdoar. No final do texto que lemos, o Senhor diz, Mateus 6, 14 e 15, eu vou ler de novo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Primeiro princípio aqui, queridos, de alguns que eu vou dizer para você sobre o perdão, é que se você não perdoar, você não será perdoado. E isso quem falou não foi eu, foi Jesus Cristo. O perdão é algo tão profundo para Deus, querido. E nós vamos entender isso durante a pregação. O perdão é algo tão profundo para Deus, queridos, que Ele não deixou com que outra pessoa dissesse. Ele não deixou com que um profeta falasse, com que alguém falasse isso aqui. Quem falou foi Jesus Cristo. Só Ele tinha poder e autoridade para falar. Se vocês não perdoarem aqueles que os ofendem, vocês não serão perdoados pelo Pai. Será que nós conseguimos entender a profundidade disso, queridos? Isso é algo muito importante para as nossas vidas como cristãos. Se não perdoarmos aos outros, se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, se não perdoarmos aquele que pisa no nosso calo, Deus não nos perdoará, querido.
Então você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer campanha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se você estiver com mágoa, ressentimento do seu irmão, seja daqui da igreja, seja da sua casa, seja do seu trabalho, seja com quem for, querido. Se você tiver ódio, mágoa, ressentimento no seu coração, a respeito de alguém, querido, Deus também não perdoará as vossas ofensas. Traduzindo, Deus não vai ouvir as suas orações. Será que nós entendemos a profundidade disso? E quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus falou isso, aí Pedro perguntou para Jesus: Senhor, e quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, está lá em Mateus 18, 21 a 22. Não somente 7, mas 70 vezes 7. O que 70 vezes 7 quer dizer, querido? Sempre. Sempre. 70 vezes 7 ao dia. O que Jesus estava querendo falar para Pedro, querido? Todas as vezes que alguém te ofender, você deve perdoar. Sempre. Não guardar nada no seu coração. Porque você não tem nada a ganhar com isso. Então, querido, não há limites para o perdão. Jesus nos diz que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, nós devemos perdoar sempre. Mas é claro que, uma ressalva que eu quero dar aqui a todos, que eu acho que todos já sabem. Não sei se você já ouviu isso. Com alguém que quer o seu mal, com alguém que não quer o seu bem, com alguém que você já detectou que é o seu inimigo. Perdão dado, vou falar a frase completa. Perdão dado, acesso negado. Ninguém sabia dessa frase, né? Porque ninguém respondeu. Perdão dado, acesso negado, querido. Acesso o quê? Acesso a você, acesso ao seu coração, acesso à sua pessoa. Perdão dado, acesso negado. Você já entendeu que o A, B, C ou D é seu inimigo declarado, querido? Você não vai ficar ali sofrendo para o resto da vida. O nosso papel é perdoar. Não é ficar sofrendo, não. Para o resto da vida, nas mãos da mesma pessoa, do mesmo jeito, da mesma circunstância. Amém? Quem entendeu? É porque muitas vezes a gente acha assim, não, mas toda vez que alguém... Sim, toda vez que alguém fizer algo de mal contra você, querido, o nosso dever enquanto cristãos é perdoar. Mas não quer dizer que todo mundo, todos os seus inimigos, todas as pessoas que existem, que te fizeram mal, tem que conviver com você, tem que ficar com você o resto da vida. Não. Você já entendeu que é seu inimigo, querido? Se afaste dele. Perdoe, libere o perdão, mas não tenha mais esse contato. Perdão dado, acesso negado. Deus não fez ninguém para sofrer, que pelo contrário do que muitos pensam, o perdão foi estabelecido por Deus justamente, queridos, para que houvesse cura, restauração, transformação. Vou explicar isso aqui melhor. Não é para que você fique sofrendo na mão de alguém o resto da vida e perdoando todo dia, toda hora. Duas coisas podem nos fazer justificar a nossa falta de perdão. Muitas vezes o nosso coração, queridos, está endurecido por causa das circunstâncias, problemas e coisas que aconteceram conosco, aconteceram nas nossas vidas. E a primeira coisa, queridos, porque nós não conseguimos perdoar, não conseguimos liberar esse perdão para as pessoas, a primeira coisa é que nós não nos perdoamos pelos nossos próprios erros passados.
Muitas vezes, querido, você foi ferido, machucado, e não consegue liberar perdão, porque primeiramente você não se perdoou. Qual é o exemplo que eu tenho disso na palavra de Deus? O exemplo de Davi. Lá no Salmo 32, ele vai dizer: enquanto eu me calei, enquanto eu fechei a minha boca para os meus pecados, literalmente foram me destruindo, me corroendo. Mas quando eu confessei os meus pecados, eu fui liberto, curado, transformado pelo poder de Deus. Salmo 32, de Davi. Davi tinha passado por todos aqueles problemas, grandes, por sinal. Mas aí ele não se perdoava, querido. Por quê? Por causa da culpa, por causa da pressão, por causa de tudo. Porque vem o peso do pecado. Vem as consequências do pecado. Sim ou não? Todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. E aí as consequências do pecado vieram. Consequência do pecado de Davi foi que o filho dele morreu. E ele estava triste, e ele escreveu este salmo. Enquanto eu me calei, os meus pecados me destruíram. Mas quando eu abri os meus lábios, quando eu confessei o meu pecado, eu fui curado, eu fui liberto. Então, queridos, muitas vezes nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos liberar perdão, porque primeiramente nós não conseguimos nos perdoar enquanto pessoas. Fala, não, tudo que eu fiz, eu aprontei demais, eu fiz coisa demais, e a pessoa não consegue se perdoar, e por ela não conseguir se perdoar, ela também não consegue perdoar os outros. Porque se ela não perdoa nem ela mesma, como é que ela vai perdoar os outros? Então, querido, a primeira coisa que você precisa fazer, se você tem esse tipo de problema, se você tem isso, você precisa se perdoar, querido. Você precisa se perdoar. Porque não há nenhum pecado tão grande para o Senhor. O Senhor te ama com amor incondicional. E João 3,16 é uma carta de amor à humanidade. É uma carta de amor aos homens. Porque Deus amou ao mundo, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de uma forma tão sobrenatural, tão grande, queridos, que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Por isso não há nada tão grande, não importa o que você fez, querido, Deus pode e vai mudar o seu passado. Foi para isso que o Senhor te chamou, foi para isso que o Espírito Santo te trouxe a este lugar, te trouxe à igreja, querido. Para que o Senhor possa escrever uma nova história, amém? Possa escrever uma nova história para você. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu no passado, querido. O sangue de Jesus te purifica e te lava de todo pecado, de toda injustiça, e te dá uma nova vida, e te escreve uma nova história. Amém? Por isso, querido, comece se perdoando. Ah, mas eu aprontei demais, mas eu fiz tal coisa, e por isso, isso está acontecendo na minha vida, querido. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a palavra de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, querido, o primeiro passo é se perdoar. Não há nada tão grande que o Senhor não possa perdoar. E o Senhor quer reescrever a sua e a minha história. Amém? Amém, queridos? Segunda coisa que muitas vezes nos impedem de perdoar, de liberar perdão, é crer que para perdoar, a outra pessoa precisa merecer. É a crença do merecimento.
Muitas vezes você não consegue liberar perdão sobre uma pessoa, sobre alguém que te ofendeu, que te perseguiu, que fez algo contra você, contra a sua família, contra a sua casa. Você não consegue perdoar essa pessoa porque você diz, eu já ouvi isso da boca de muita gente, fulano não merece o meu perdão. Quem já ouviu isso? Faz assim. Eu acho que eu já fosse contar nos dedos das mãos, não ia ter dedo. Fulano não merece o meu perdão. E você merecia o perdão de Jesus na cruz do Calvário? Nós merecíamos, querido. É por merecimento que nós alcançamos o perdão de Deus. É por isso que Jesus disse aqui, no texto que lemos, querido, que não é por merecimento. Porque se Deus, o Todo-Poderoso, um Deus que é santo, enviou seu Filho sem pecado para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, que não são poucos, para perdoar os pecados de toda a humanidade, que não é pouco, é muito. Como é que nós não conseguimos perdoar o nosso irmão? Como é que nós não conseguimos perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal? Se o Deus Todo-Poderoso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus maravilhoso, o Deus Criador dos céus e da terra, nos amou de tal forma que enviou seu único Filho para morrer em meu e em seu lugar e perdoar os nossos pecados, querido. Como é que nós não conseguimos perdoar o nosso irmão? Não é por merecimento, querido, não é, nunca vai ser. Fomos perdoados pela graça de Deus, que é favor imerecido, não é merecimento. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele nos perdoou, nos lavou no sangue do Cordeiro, e hoje nós somos chamados filhos de Deus. Não é merecimento. Não é merecimento, querido. Que sigamos o exemplo do Senhor Jesus. Sabe o que Jesus falou para as pessoas que estavam crucificando Ele, chicoteando Ele, batendo nele? Quem aqui já viu o filme Paixão de Cristo alguma vez? Quem aqui acha que o que Jesus sofreu foi pouco? Para Ele chegar lá na cruz do Calvário e falar, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus era o Filho de Deus, o Filho unigênito, o Deus Todo-Poderoso encarnado. Os discípulos falaram, Senhor, manda fogo do céu e queima tudo. Acaba com tudo aqui, porque eles não receberam a sua palavra. Jesus falou, eu não vim para pregar isso, não. O Evangelho de Cristo é baseado no amor e no perdão, querido. E nós somos seguidores dele. O nosso cristianismo tem que ser baseado também no amor e no perdão. Jesus Cristo, depois de sofrer tudo que sofreu, falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe qual outro exemplo que fez a mesma coisa? Quantos conhecem a história de Estevão? Estevão foi a uma cidade, eu esqueci o nome da cidade, pregou o evangelho, curou enfermos, libertou cativos, ele fez um monte de coisa. Estava cumprindo o ID, missionário do Senhor, pregando o evangelho, curando enfermos, realizando milagres, diz a palavra de Deus. E aí se juntaram, levantaram-se contra Estevão e fizeram lá um julgamento falso contra ele. E julgaram ele como culpado por apedrejamento. E começaram a jogar pedra no Estevão. E ele olhou para os céus e viu o céu aberto e viu o Senhor sentado no mais alto lugar. Você sabe o que ele falou? Senhor, perdoa eles. Não impute este pecado a eles, Senhor.
Traduzindo, não faça cair sobre eles este sangue inocente. Ele era inocente. Foi um julgamento, foi a mesma coisa que fizeram com Jesus. E no fim ele falou, Senhor, não. Tanto é, queridos, que quem estava lá foi Paulo, foi Saulo, que estava lá, mandando tacar pedra na cabeça de Estevão. E falou, Senhor, não manda que não caia sobre eles o sangue inocente. Não impute a eles este pecado. Sabe, queridos, muitas vezes nós achamos que tudo que acontece conosco são coisas grandiosas demais. Mas eu quero dizer para você, decida hoje perdoar aqueles que te ofendem, porque é a vontade de Deus para cada um de nós. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Ele fala sobre o perdão. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Mas na prática, queridos, como é que isso funciona? Como é que eu perdoo? Como é que eu faço para perdoar? Precisamos ter um entendimento prático nas nossas vidas de que o perdão não é um sentimento. O perdão, assim como o amor, ele é uma decisão. Ele não é um sentimento, fala, nossa, hoje eu acordei perdoador hoje. Hoje o cara pode me fechar no trânsito que eu estou nem aí. Pode pisar no meu pé que vai ser só vitória. É assim que você acorda? Não, não. Perdão, queridos, é uma decisão. Decida perdoar. E perdoar por coisas profundas, queridos, é um processo. Amém? Glória a Deus. Porque, o pastor está falando aí, mas não sei como é que isso vai funcionar na prática. Funcionar na prática, queridos, o perdão é uma decisão. Você toma a decisão de perdoar quem te perseguiu, quem te ofendeu, quem te magoou, quem pisou no seu calo, quem quer o seu mal. Porque assim como eu disse ali, como Jesus falou, como Estevão falou, queridos, a maioria das vezes, as pessoas não sabem o que estão fazendo. São pessoas que são usadas pelo diabo, querido, para te magoar, para te ferir, para te causar mal. Na grande maioria das vezes, elas não sabem o que estão fazendo, não sabem nem que estão te magoando. Fulano fez isso comigo e me magoou, meu marido fez isso comigo, minha esposa fez isso comigo e me magoou, querido. A maioria das vezes ele não faz a menor ideia do que está fazendo, ou que está te magoando, só você sabe. Não sabe. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, amém? Mas contra principados e potestades. Traduzindo, a nossa luta de verdade, queridos, é espiritual. E muitas vezes o diabo usa pessoas para passar raiva em você, para te magoar, para pisar no seu calo, para te tirar do sério, para te tirar do foco, para te tirar do propósito. A nossa luta não é contra carne nem sangue, querido. A nossa luta é espiritual. Muitas vezes o diabo usa pessoas para te ferir, para te magoar, para colocar mágoa, ressentimento no seu coração. Por isso, querido, tome a decisão de perdoar. Amém? Tome a decisão de perdoar. Perdoar não é um sentimento. Hoje eu acordei perdoador, good vibes. Não.
É uma decisão, decisão de obedecer a palavra de Deus. Amém? É uma decisão que você e eu tomamos. E o Espírito Santo de Deus, a partir dessa decisão que você toma, o Espírito Santo de Deus vai te curar, vai te transformar, vai te encher e vai mudar a sua mentalidade a respeito disso. Quer fazer um teste? Quer fazer um teste de perdão? Começa a orar. Começa a orar por aquela pessoa. Ah, eu odeio fulano, odeio ciclano, fez isso aqui. Começa a orar por ele. Você vai ver que o Espírito Santo vai colocar amor no seu coração por essa pessoa. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Uma vez aconteceu 1000 anos atrás, eu não vou lembrar. Estava sendo perseguido no colégio porque era crente, porque isso, que aquilo. O povo não gostava de crente lá. Era professor, era isso, era aquilo outro. O Espírito Santo falou, começa a orar. Comecei a orar e jejuar pelos meus colegas, professores, pelas pessoas da escola. No meio do ano, uns 3, 4 converteu. Depois os outros estavam arrependidos. No final do ano me pediu perdão e... Começa a orar, querido. Você vai ver que vai ser diferente. Decida perdoar. Decida fazer diferente. Decida obedecer a palavra de Deus. Amém, querido? Porque quem não perdoa, queridos, fica preso. Quem não perdoa fica preso nos maus sentimentos. Quem aqui sabe o que significa ressentimento? Alguém aqui sabe? Ressentimento. Ressentir é sentir tudo de novo, todo dia. Todo dia. Todo dia você tem um sentimento ruim, sentimento mal no seu coração. É ressentir, é sentir de novo. É toda vez que você lembrar de tal assunto, você sentiu o ódio de novo, como se fosse a primeira vez. Isso é o ressentimento. Só Jesus pode tirar isso do seu coração, querido, desse ressentimento. Nós precisamos decidir não ter ressentimento a respeito de ninguém. Amém? Por obediência à palavra de Deus, decida liberar perdão. Porque não é por merecimento, como falamos anteriormente, mas é por graça. É pela graça de Deus, queridos, que eu e você estamos aqui, que fomos perdoados, que fomos transformados pelo poder de Deus. Amém? Acima de tudo, querido, para terminar, tem muitas outras coisas para falar de perdão, mas eu vou falar só isso hoje. Acima de tudo, queridos, para entendermos que o perdão é algo inerente ao cristão. O que é algo inerente ao cristão, querido? Se você é cristão, querido, você tem que perdoar. Por quê? Por que Jesus falou tanto sobre perdão? Falou para os apóstolos, falou na oração do Pai Nosso, falou que se não perdoarmos, não seremos perdoados. Falou que nós precisamos perdoar sempre, mais do que 70 vezes 7. Que o amor de Deus deve estar em nós e por isso nós precisamos perdoar quem nos ofende. Porque, queridos, desde o princípio haverá perseguição. O Senhor Jesus nunca nos enganou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Primeiro, por que o perdão está inerente ao cristão? Porque se você é cristão de verdade, querido, a primeira coisa que vai acontecer com você se chama perseguição. Eu acabei de testemunhar aqui que na minha escola lá, eu era um dos poucos crentes da minha sala, e o povo ficava fazendo piadinha, ai, fulano é crente, da bunda quente, não sei o quê, essas piadas nem existem mais. Mas antigamente, querido, quando eu estava na escola, quando eu era pequeno,
O que tinha de piada para crente, você não está entendendo, não. Hoje, ser cristão é alegria. Metade da população é cristã. Na minha época não era, não. Os mais velhos aqui vão lembrar. Quem era pequeno antigamente, mais novo, uns 30, 40 anos atrás, vai lembrar que ser crente não era tão tranquilo igual é hoje. Não está na moda igual está hoje. Onde você ia, o povo falava mal. Ai, fulano, você é crente? E quando eu falava que eu era filho de pastor, então? Aí acabou. Aí era sucesso. É que seu pai é ladrão, é que rouba, é que não sei o quê. É que não sei o quê, que todo pastor é bandido. Ai, irmão. O que eu já ouvi. Perseguição, queridos. Se você é cristão verdadeiro, querido, você vai ser perseguido. Se você nunca foi perseguido em lugar nenhum, querido, você é um cristão 007. Sabia disso? Quer dizer que você nunca falou para ninguém que você é cristão. Sim ou não? Porque o cristão verdadeiro mesmo, aquele que é luz, aquele que é sal, ele incomoda, querido. A luz incomoda as trevas. Você vai incomodar não onde você for. Ah, você vai na igreja? Vou. Ah, você faz isso? Faço. Sabe por quê, queridos? Porque um dia, presta atenção aqui, um dia, o seu testemunho vai fazer diferença na vida dele. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Porque o dia que ele precisar de alguém para orar, ele vai chamar você. Ele vai chamar você. Mas enquanto você for cristão, querido, você vai ser perseguido. E você tem que perdoar os que te perseguem, porque está escrito na palavra de Deus. Amém? Amém ou amém? Você tem que perdoar quem te persegue. Por que nós devemos perdoar, queridos? Porque o perdão, queridos, o perdão, ele traz cura, ele traz transformação para nós, querido. O perdão traz cura. Tem nenhum médico que não, né? As pesquisas apontam que 40% a 50% das doenças são por problemas de falta de perdão. Quem sabia disso? Quem já viu isso? Problema de falta de perdão, mágoa, rancor, ressentimento, causa câncer, causa várias doenças. Isso já é pesquisa científica comprovada. Não é só história, não. E isso a palavra de Deus já está nos falando desde sempre aqui, queridos. Por isso o perdão é tão importante nas nossas vidas. Porque o perdão traz cura. Amém? O perdão nos cura, nos transforma. Fisicamente, emocionalmente. Terceiro, queridos, é pelo perdão, é por meio do perdão que nós somos salvos. Amém? Porque o Senhor nos perdoou os nossos pecados. E por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, somos transformados. Amém? Somos salvos pelo perdão do Senhor. A maior expressão de amor é o perdão. Porque o Senhor nos amou, Ele então decidiu perdoar os nossos pecados, perdoar os nossos erros e as nossas falhas, e nos dar uma nova vida. Amém? Decida hoje, querido, perdoar. Decida hoje, querido, fazer diferente. Amém?